Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vou continuar a série Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Esté. Esté, sua verdadeira identidade. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu vou deixar aqui na descrição o link do livro que eu estou utilizando para falar sobre as 10 mulheres da Bíblia. Bom, então hoje eu vou contar a história de Esté. Esté, ela nasceu durante o exílio do povo de Deus na Babilônia e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu como uma filha, porque ela era órfã de pai e órfã de mãe. E ela foi coroada rainha, porque todos sabem que a Esté foi coroada rainha quando a rainha Vasti ela se recusou a ir à presença do seu rei, à presença do imperador, quando foi solicitada em uma grande festa. O imperador era o imperador Assuero. Ele era imperador desde a Índia até a Etiópia, sendo rei de 127 províncias. Então, pelo fato da rainha Vasti ter se recusado a ir à presença do rei durante esse banquete, ele fez uma seleção. Ele selecionou várias mulheres virgens e Esté, ela ganhou graça aos seus olhos e foi escolhida e foi coroada rainha junto com o rei Assuero, junto com o imperador Assuero. Porém, amando do seu primo Mardoqueu, Esté não contou as suas origens, ela não contou que ela fazia parte do povo judeu. O imperador Assuero, ele tinha um braço direito, que era chamado Amã. Amã, ele foi exaltado, então todo mundo ali do reino tinha que se prostrar diante dele. Porém, Mardoqueu, que era que era o primo da Esté e criou ela como filha, ele se recusava a se prostrar diante de Amã. Isso revoltou Amã, isso mexeu com o orgulho dele, com o ego dele. E aí a gente lê na palavra de Deus lá em Gálatas 6:14, Gálatas 6, deixa eu abrir aqui, Gálatas 6:14, que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, nessa palavra aqui, na palavra de Deus, no versículo 14 de Gálatas 6, diz pra gente jamais se gloriar, jamais se encher do orgulho. Então, a gente jamais deve permitir que o nosso ego seja tão assim grande quanto foi o ego de Amã, que ficou revoltado somente pelo fato de Mardoqueu ter se recusado a se prostrar diante dele. Esse orgulho que tomou conta de Amã fez com que ele solicitasse autorização ao imperador Assuero para acabar com todo o povo judeu, para matar todo o povo judeu, para dizimar a nação. E aí, quando Mardoqueu ele soube disso, ele rasgou as suas vestes e foi tomado de grande tristeza. Tudo isso que eu estou contando aqui, você pode ler no livro de Esté, que tem 10 capítulos. Então, Mardoqueu ele foi tomado por grande tristeza e ele solicitou a Esté que ela fosse até o rei, ela fosse até o imperador Assuero para conversar com ele para solicitar que isso não acontecesse. Mas a princípio Esté se recusou e a gente pode ler isso no livro dela, no livro de Esté, Esté capítulo 4, versículo 11. Esté 4, 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Então, todo mundo que fosse ao rei sem ser solicitado seria morto. Se aparecesse lá sem avisar, sem ser chamado, seria morto. Então, Esté temeu esse pedido de Mardoqueu e, a princípio, ela se recusou. Mas Mardoqueu ele encorajou Esté. Assim como o Espírito Santo ele faz conosco, ele nos mostra o caminho certo a ser seguido e ele nos encoraja a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, Mardoqueu ele teve essa função. A gente consegue fazer a associação do primo de Esté ao Espírito Santo. E aí Mardoqueu ele lembrou a Esté que talvez ela não estivesse ali como rainha por mero prazer de ser rainha ou por mero destino de ser rainha, mas se ela tem uma função, tudo na vida há um propósito, tudo é escrito pelas mãos de Deus e tudo tem um caminho certo a ser seguido. Ele lembrou a ela, olha, quem sabe você não está aí sendo rainha para
para que nesse momento você salve o nosso povo. Quem sabe não é por isso que você se tornou rainha. E aí nós podemos ler isso no livro de Esté 4, do versículo 13 e 14, que diz: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Então, Mardoqueu, assim como o Espírito Santo às vezes é conosco, ele foi duro com ela. Ele lembrou: você está achando que só porque você está aí como rainha, você vai escapar? Tenha certeza que não, mas se você não for falar com o rei, pode ser que não venha livramento da sua parte, mas o livramento vai vir de outra parte, porque o Senhor ele vai mandar. Então muitas vezes a gente se recusa a fazer aquilo que o Espírito Santo manda, aquilo que Deus manda, mas não fique pensando que porque você não fez, outra pessoa não vai fazer, porque a obra e o pedido de Deus, aquilo que ele quer fazer, não para. Então, se você não faz, outra pessoa vai lá e vai fazer. E além disso, ele lembrou que se ela não fizer, vai vir livramento de outra parte, porque aquilo que Deus quer fazer, ele faz. E além disso, ele lembrou: olha, quem sabe você não é rainha para que nesse momento você salvasse o povo judeu. Essa atitude inicial de Esté, que primeiramente ela se recusou, nos lembra que a gente nem sempre está disposto a obedecer a palavra do Senhor, a fazer aquilo que ele manda. Assim como Jonas recusou primeiramente o pedido do Senhor e ele fugiu. Então, às vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente tem essa dificuldade de aceitar fazer aquilo que nos é solicitado. Então, inicialmente, Esté se recusou, mas aí ela tomou posição. E aí existe essa diferença entre Esté e Jonas. Depois do encorajamento que Mardoqueu deu para ela, Esté tomou uma posição, pediu que o povo jejuasse por ela, e aí sim, ela foi à presença do rei. E o rei, ele achou graça aos seus olhos e estendeu o seu cetro de ouro para que ela pudesse falar, pudesse conversar com ele sem ser morta, porque ela havia ido à presença do rei sem ter sido chamada. Então ele estendeu o cetro de ouro para ela, autorizando a entrada e a fala dela. E a gente pode ler isso em Esté 5, versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, vou continuar aqui no versículo 3, que é que queres, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O imperador, ele ouviu a Esté, ele recebeu a Esté, ouviu o pedido dela, e com o desenrolar dos acontecimentos, a gente vai ler aqui no livro de Esté, que Mardoqueu, ele foi exaltado porque ele ficou sabendo de uma conspiração contra o rei, contra o imperador Assuero, para matá-lo, e por causa dele, o rei ele não foi morto, porque ele comunicou a quem deveria. Além disso, Amã, ele foi morto porque, além de tentar dizimar o povo da rainha Esté, ele, em um determinado momento, ele foi implorar por perdão à rainha Esté, e o rei Assuero chegou e entendeu tudo errado e achou que ele estava tentando algo ali com Esté, e ele acabou sendo enforcado na forca que havia sido feita para Mardoqueu. E ao final, o povo de Deus, ele foi salvo. Então eu aconselho que vocês leiam a história de Esté, são só 10 capítulos. É uma história para ser lida rapidamente e compreendida. Então, quando Deus ele chama a gente para fazer algo, a gente tem uma escolha. A gente pode escolher ser Esté ou ser Jonas. Ser Jonas e fugir ou ser Esté. Primeiramente, ela se recusou, mas aí ela tomou uma posição e ela foi atrás de fazer aquilo que lhe foi solicitado. Então, Mardoqueu, ele sabia que o Senhor, ele não precisava de Esté para que a sua vontade fosse feita. Por isso que ele disse para Esté, olha, se não vier o livramento a partir de você, vai vir de outra parte. Então, o Senhor, ele vai mandar livramento. Deus, ele não precisa da gente para que os planos dele,
os propósitos dele sejam feitos, mas ele nos chama para fazer parte da história, para fazer parte desse plano, para fazer parte dos propósitos dele. É o mesmo que aconteceu com Esther. Deus ele não precisava de Esther, Mardoqueu também sabia disso, mas ela foi chamada para fazer parte da história que seria lembrada pelo povo de Deus eternamente. Então, assim como o rei Assuero ele estava disposto a ouvir Esther e estendeu o seu cetro para ouvi-la, assim também Deus está disposto a nos ouvir. Então, da mesma forma que o rei Assuero ele estendeu o cetro de ouro para Esther, Deus, assim no momento em que nós começamos a orar, a conversar com ele, a clamar por ele, ele estende o seu cetro de ouro para nós, ele para o que ele está fazendo, ou seja, ele para o que ele está fazendo somente para nos ouvir. Então, não esqueça sempre de estar clamando ao Senhor, de estar atento ao seu chamado, de estar atento à sua voz e à sua solicitação. Não que ele precise de nós, mas é porque nós precisamos dele. Esther, ela nasceu no exílio, na Babilônia, sem pai, sem mãe. Foi criada pelo seu primo como uma filha. Então, ela nasceu na obscuridade. E assim como ela, nós que estávamos também na obscuridade, fomos coroados. Esther, ela se vestiu com roupas reais, mas nós nos vestimos de retidão. O Senhor nos vestiu com vestes brancas. Então, da mesma forma que ela saiu da escuridão e foi para a luz, o mesmo acontece conosco. E ainda assim, e ainda como ela, nós temos o privilégio de fazer o nosso pedido ao verdadeiro Rei dos Reis. Esther, ela conversou com Assuero, que era rei desde a Índia até a Etiópia, e nós somos filhos do rei, filhos do Criador do mundo, e nós temos o privilégio de conversar diretamente com ele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu falei um pouco sobre a rainha Esther, e eu espero que vocês estejam gostando da série Mulheres da Bíblia, e ainda trarei outras mulheres da Bíblia aqui para falar sobre elas. Não trarei elas aqui, mas eu vou falar sobre elas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!